Muito bem, estamos de volta com o programa MF Sul Entrevista e o nosso convidado de hoje é o Dr. Fábio Colonetti. É o nosso convidado de hoje aqui para falar um pouquinho sobre diversos assuntos. Mas, em primeiro lugar, vamos conhecer um pouquinho da história do Dr. Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes. Quem é Fábio Colonetti? Fábio Colonetti é um advogado radicado na cidade de Criciúma, casado, com 39 anos. Iniciei a advocacia em 1999, me formei pela Unisul, na cidade de Araranguá, das primeiras turmas da Faculdade Unisul de Direito de Araranguá, que hoje é uma faculdade, já uma universidade grande naquela região. Naquela época não tinha ainda formação em Criciúma, só em Tubarão, então eu optei em fazer Araranguá, por ser um pouco mais próximo da minha residência, né, que eu sempre morei em Criciúma. Então, de lá para cá, sempre então desenvolvi o meu trabalho na área do direito previdenciário e trabalhista. No início da minha carreira, eu advoguei para alguns sindicatos da região de Criciúma, quando eu advogava ainda com o advogado Gilvan Francisco. Depois, em 2002, abri o meu escritório e me dediquei à advocacia previdenciária, principalmente, mas sempre assim com foco também na advocacia trabalhista, porque são ramos do direito que seguem lado a lado, e a pessoa que geralmente precisa de alguma coisa no ramo previdenciário precisa também no ramo trabalhista. Então, essa é um pouquinho da minha história profissional. Doutor Fábio, por que advocacia? Então, assim, quando eu tinha 16 anos, eu me formei muito cedo no segundo grau, né? Me formei com 16 anos e ainda assim não sabia muito bem o que eu queria fazer. E fui fazer agronomia. Fiz 1 ano e meio de agronomia na cidade de Florianópolis, pela Universidade Federal. Mas eu descobri no meio do caminho assim que eu não tinha essa vocação para a agronomia. E eu estava uma vez na casa de um colega meu, e ele tinha assim 2 códigos civis na prateleira. E eu abri um daqueles códigos e comecei a ler e me interessei. E naquele momento me veio assim um feedback. Me veio um feedback de que, na verdade, eu me senti atraído pela legislação. E comecei a avaliar melhor aquele feedback e resolvi fazer direito. E quero falar para ti assim que me encontrei. Quando eu fiz direito, já na primeira fase, na segunda fase, eu descobri que era aquilo que eu gostaria de fazer mesmo. Então a advocacia, o curso de direito, ele é um curso muito interessante, porque ele abre um leque de opções muito forte, muito grande, né? Você pode advogar, como foi a minha escolha até então, né? Essa é a minha escolha. Você pode fazer concursos públicos como promotoria, juiz, serventuários da justiça. Você pode fazer concurso para delegado. Enfim, ele abre uma leque. Você pode dar assessoria jurídica para as empresas. Ele abre um leque de opções muito forte. Sem falar que ele traz para a pessoa que estuda o direito um sentimento de cidadania muito interessante também, porque você começa a entender como funcionam as coisas, como funcionam as leis, como é que a sociedade é organizada. Então ele é um curso assim, que ele abre a mente, digamos assim, do jovem, né, que faz o curso de direito, e projeta, na maioria das vezes, um cidadão melhor. Então, geralmente, as pessoas que iniciam esse curso se sentem apaixonadas por ele, se é a vocação da pessoa. E foi assim que aconteceu comigo. Olha, nós estamos conversando com o Dr. Fábio Colonetti, que é advogado, nosso convidado aqui do programa MF Sul Entrevista. Lembrando a você que todas as entrevistas que vão ao ar aqui no portal TVR Sul, elas estarão postadas também no vídeo, na seção de vídeo do portal TVR Sul. E o programa vai de segunda a quinta-feira, às 7h30 da manhã, e repetindo esse programa às 4h30 da tarde. Como nós vamos ter bastante tempo aí conversando, até porque já fizemos uma agenda da sua vinda aqui, a convite da gente, prestando esse serviço que é tão importante e essencial às pessoas, vamos abordar hoje o assunto, então, direito da gestante. Estabilidade no emprego da gestante, doutor. Então, toda a estabilidade no emprego, a regra geral, Beto, é que, por exemplo, o empregado ele não tem o direito de se manter no emprego. Depois que foi criada a legislação do Fundo de Garantia, não existe um obstáculo para que o empregador, a regra geral, dispense o empregado. Se ele
Se ele verificar, por exemplo, que em razão de uma situação financeira da empresa, ele precisa dispensar alguns empregados, ele não precisa dar uma motivação para isso, ele dispensa e indeniza. Mas existem algumas situações que impedem do empregador de fazer isso. Certo. A pessoa, quando está no estado gestacional, quando a mulher está grávida, é uma dessas situações que impedem que o empregador exerça esse direito de dispensar o empregado. O acidente de trabalho é uma outra situação. A pessoa, quando é um dirigente sindical, é uma outra situação. O cipeiro, a pessoa que participa da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho nas empresas, é uma outra situação. Então, a gestante, ela tem esse direito de, no período, a partir do momento que existe a concepção, a partir do momento que ela obtém o conhecimento do seu estado gravídico, até a data de 5 meses após o parto, ela tem esse direito de se manter no emprego. E não dá ao empregador o direito de dispensar ela. Obviamente que ela poderá pedir uma demissão, ela pode, se for iniciativa dela. Mas o empregador, nesse período de gestação, ele não pode dispensar. Então, a estabilidade da gestante é um obstáculo, é uma retirada do direito do empregador de dispensar. E é um direito que a gestante tem de se manter no emprego até 5 meses após o parto. Em resumo, isso que é a estabilidade da gestante. Então, a gestante, ela tem o tempo de estabilidade, é esse período, então? É esse período, é da concepção, a partir do momento que inicia a gravidez, até 5 meses depois do parto. Nesse período, não pode acontecer a dispensa pelo empregador. E como ela deve proceder, doutor? Então, aí é que está, né? Muitas pessoas passam por esse estado de gravidez e o próprio empregador, verificando, obviamente, conhecendo o direito, não vai dispensar. A maioria das situações são assim. Mas existem algumas pequenas oportunidades, raras oportunidades, que isso acontece. De o empregador, muitas vezes, optar por fazer a dispensa, mesmo sabendo que a pessoa está num estado de gravidez em que ela precisa se manter no emprego, porque você sabe que aumentam as despesas, aumentam uma série de responsabilidades. Mas mesmo assim o empregador resolve fazer a dispensa. Como é que ela deve proceder? Existem duas formas. Se ela tem conhecimento do estado de gravidez dela, quando for fazer a homologação lá no sindicato, ela deve dizer para a pessoa do sindicato que vai fazer a homologação da rescisão, e deve então, naquele momento ali, o sindicato fazer esse contato com o empregador e tentar manter a pessoa no emprego. Muitas vezes o sindicato não consegue fazer isso, porque a decisão do empregador muitas vezes ela é irreversível. Ele já decidiu, ele vai dispensar e pronto. Quando o sindicato não consegue fazer essa reversão da situação, a pessoa tem o outro caminho, que é a via judicial. Certo. Então ela entra com uma ação, Beto, onde ela vai pedir duas coisas. Ela vai pedir, em razão da sua gravidez, ela vai pedir a sua reintegração no emprego, certo. Ou seja, ela tem o direito de voltar ao trabalho, de se manter no emprego, e também o direito de receber os salários que deixou de receber. Por exemplo, digamos que ela ficou 2 meses afastada da empresa no estado de gestação. O empregador dispensou e ela está 2 meses, entrou com um processo, a audiência foi marcada lá para o 3º, 4º mês. Ela ficou 4 meses sem receber salários. Ela vai pedir o quê? Que o empregador mantenha o emprego dela, então ela vai voltar para a empresa, e também vai pedir esses salários desse período do afastamento. Então é isso que ela tem que fazer. Uma coisa que é importante lembrar, Beto, é o seguinte, que essa estabilidade ela é para os casos em que o empregador dispensa. Certo? Porque muitas vezes acontece assim, da pessoa, em razão da gravidez, pedir a demissão, né? E mesmo assim achar que tem o direito de receber os salários do período da gestação. Não é assim que funciona. Certo. Ela só vai poder ter esse direito se ocorrer uma dispensa, ou seja, se a rescisão do contrato ela for pela iniciativa da empresa. A empresa é que fez essa opção. Aí ela vai ter esse direito. Então ela deve proceder desses 2 jeitos. Ir ao sindicato, informar o sindicato tentar fazer a reversão da situação. Não conseguindo, ela vai para a via judicial. Olha, estamos conversando, doutor Fábio Colonete, que é especialista em direito trabalhista e previdência social. Se a gestante
ela não sabia que estava grávida, pediu a saída da empresa, ou ela foi colocada para a rua e não comunicou à empresa. Qual é o tempo que ela pode recorrer e quais os direitos dela? Nessas situações, Beto, ainda assim o direito existe. Se ela fez a opção de ela pedir a demissão, é como eu falei antes, não vai ter o direito porque a opção de sair foi dela. A estabilidade é para proteger a gestante que é dispensada, né? Como eu falei anteriormente. Certo. Agora, nem ela sabia. Isso acontece muito. Nem ela sabia. Aí ela vai lá no sindicato, faz a rescisão, não diz nada para o sindicato, porque nem ela sabia. Recebe a rescisão. Aí daqui a pouco, depois de 1 semana, 2 semanas, ela vem descobrir que estava em estado de gestação, que estava grávida. Poxa, eu não sabia e não informei a empresa. Eu tenho ou não tenho direito? É geralmente a dúvida que a pessoa tem. Beto, isso foi muito discutido na justiça durante muitos anos. Muito, mais de 15 anos de debate a respeito disso. Depois da Constituição de 88, que foi quem trouxe esse direito para a gestante, teve muita discussão nos tribunais, se quando a pessoa sabia se teria o direito, alguns dizendo que tinha, outros dizendo que não tinha, porque como é que o empregador ia manter o emprego se nem ela sabia? Como é que o empregador ia garantir a estabilidade do emprego? Aí, Beto, o Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, que é, digamos assim, o tribunal que tem a função de uniformizar os entendimentos, quando tem entendimentos, digamos que o Tribunal de Santa Catarina dava o direito. O do Paraná, não tem direito. Então, esse tribunal, que é em Brasília, ele tem a função de uniformizar, de dizer se de fato a pessoa vai ter o direito ou não. E o TST entendeu que mesmo nos casos que a gestante não tem esse direito, mas que ela venha saber depois, ela pode buscar o seu direito ainda. Por exemplo, ela tem que fazer uma comunicação para o empregador, pedindo, informando e comprovando que ela estava no estado de gestação quando foi dispensada, e pedir a sua reintegração no emprego. O empregador não aceitando, ela pode, pela via judicial, fazer o pedido também, mesmo que ela não tenha conhecimento. Mas por que, Beto? Por que é assim, né? Principalmente os empregadores perguntam muito, por que é assim? Por que ela vai ter o direito se ela não sabia, não me informou, eu dispensei, já contratei outra pessoa, que culpa tenho eu, né? Então, a gestação, o estado de gestação, ele é um estado muito importante da pessoa humana. E ele tem essa proteção especial da lei justamente pela sua importância do momento que vive a mulher. Certo. Então, em razão dessa importância social que tem a gestação para a sociedade, a lei, ela dá uma proteção ampla e especial. E essa proteção ampla, ela não restringe o fato da pessoa ter conhecimento ou não. Certo. Basta que se comprove o estado de gestação. Então, é por isso que se entendeu que mesmo nos casos em que a pessoa não tinha conhecimento quando foi dispensada, ainda assim ela tem este direito de ser mantida no emprego. Agora, o que geralmente acontece na prática, né, Beto? Por exemplo, a pessoa não tinha conhecimento, foi dispensada, obteve conhecimento, entrou com ação, pediu a sua reintegração. O que geralmente acontece? Como ela já havia sido dispensada, como ela teve que entrar com uma ação judicial para conseguir essa reintegração, muitas vezes a volta ao emprego não é a melhor solução. Por quê? Porque ficou uma relação entre a gestante e o seu empregador, que é uma relação assim que não tem uma harmonia para se manter uma relação de emprego. Não tem assim um bom relacionamento. O que a justiça faz nesses casos aí? Quando o juiz verifica que não existe essa possibilidade de se manter esse emprego, o juiz concede o quê? A indenização do período. Então, indeniza a partir do momento que ela foi dispensada, até 5 meses após o parto, que geralmente são 14 meses de salário. Certo. Então, o juiz manda indenizar esse período, que era o período que ela teria direito de se manter no emprego. Então, isso acontece, Beto, também para preservar o quê? Para preservar a própria situação psicológica da gestante, né? Porque assim, vai voltar para o emprego também numa situação dessa? É complicado. É complicado, é difícil, que já botou ação, o empregador já ficou assim com um certo sentimento, né? Que não é muito legal, porque foi processado, né? Então, como é que se faz? Se resolve pela indenização. Indeniza
né? A empresa vai pagar esses salários do período da estabilidade, que a gente chama de período estabilitário, vai pagar e vai resolver a situação. A gestante vai receber esses valores, vai ficar com um sentimento de justiça dentro dela, e o empregador também fica numa situação um pouco melhor, porque muitas vezes, Beto, ele já contratou outra pessoa para substituir. Aí como é que faz? Retorna aquela, dispensa essa outra, né? Certo. Fica uma situação meio difícil. Então mantém aquele emprego que ele já contratou, aquela pessoa, e indeniza a gestante, e fica tudo resolvido. Fábio, salário maternidade. O que é salário maternidade? O salário maternidade, Beto, aí ele já é assim um direito previdenciário, já não é um direito que a pessoa vai ter em relação ao empregador. Certo. Né? A gestante em relação ao empregador, o que tem é a estabilidade. O salário maternidade já é um direito que a pessoa que é filiada ao INSS, né, que contribui para com o INSS, tem direito quando estiver num estado de gestação. Então o salário maternidade, Beto, nós podemos dizer que é um benefício previdenciário. É uma política social do governo que ampara a gestante naquele período em que a gestante não pode trabalhar. Porque a gestação não é uma doença. A pessoa pode muitas vezes trabalhar, mesmo sendo gestante, até muito próximo da gravidez, do parto, aliás. Até muito próximo do parto, ela pode trabalhar. Só que vai chegar um período que o próprio médico vai recomendar o afastamento dela. Né? Vai recomendar porque ela está muito próximo de ganhar, precisa de repouso, precisa de cuidados. Então, nesse período anterior ao parto e posterior ao parto, ela tem o direito ao salário maternidade, certo, que é um benefício pago por um período, enquanto ela necessitar desse repouso em razão da proximidade do parto e do pós-parto. Então, este é o salário maternidade, que é pago em razão dessa situação. Tem um valor estabelecido? Então, Beto, o salário maternidade, ele tem um valor estabelecido sim. Ele é o único benefício que ele é calculado de forma diferente dos demais. Eu vou explicar, Beto. A pessoa que recebe o salário maternidade tem direito de receber o mesmo salário que recebia quando estava trabalhando. É o único benefício, porque os demais benefícios, Beto, é diferente. É feita uma média dos salários, que vai até 94, retira desse período 20% dos menores salários, faz uma média, utiliza só os 80% maiores. O salário maternidade não. A pessoa tem direito, se ela é empregada, de receber o salário que recebia na empresa, integral, e se a pessoa é autônoma, uma contribuinte individual, ela vai receber o valor correspondente à sua contribuição. Então recebe 100% do salário que recebia na empresa ou da sua contribuição. É o único benefício que é pago nesses termos. Se a gestante, por exemplo, ela recebe um salário, vou falar que um salário alto, só para explicar a situação, recebe 10 mil reais por mês, aí uma executiva de uma empresa, ela vai ter direito aos 10 mil reais por mês. Os demais benefícios, Beto, eles têm um limite. Por exemplo, aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte. Esses benefícios, eles têm um limite, que é de aproximadamente R$ 4.200. Você não pode receber nunca mais que isso, porque é o teto da Previdência. O salário maternidade, ele não está vinculado ao teto da Previdência. Ele está vinculado ao salário que a pessoa recebe. O teto da Previdência foi estabelecido desde quando, doutor? Ele é estabelecido, Beto, já há muitos anos, né? Muitos anos. Ele sempre existia um teto. Antes da Constituição tinha o menor valor teto e o maior valor teto. Que hoje a gente fala que é o salário mínimo, hoje, que é o menor valor teto, e o maior valor teto, que é aproximadamente R$ 4.200 hoje. Então ele foi estabelecido já há muitos anos e ele é estabelecido para não permitir que a pessoa receba menos do que um salário mínimo hoje, mas que também não receba acima do valor de 4.200. Quem não foi estabelecido em INSS, como é que ela procede? A pessoa que não tem INSS, né? Isso. Aí é que está, Beto. O salário maternidade, ele é um benefício pago para as pessoas que possuem uma filiação com a Previdência Social. A pessoa tem que estar contribuindo com a Previdência para ter direito. Ou está contribuindo como segurado empregado, carteira assinada, ou como autônomo. Né? Dos dois jeitos a pessoa vai ter direito.
Agora, se a pessoa, por exemplo, trabalha numa empresa que não registrou, ou se a pessoa é autônoma e não contribui com o INSS. Quando a pessoa trabalha por conta e não contribui, fica um pouco mais difícil de ela conseguir, porque ela não vai ter contribuições para conseguir provar que estava numa atividade remunerada e que, portanto, deveria estar inscrito na Previdência. Quando a pessoa é empregada e trabalha sem carteira assinada, para ela ter direito ao salário maternidade, ela vai ter que percorrer uma via que é mais longa. Ela vai ter que pedir o reconhecimento do vínculo na justiça, ela vai ter que entrar com uma ação trabalhista. Nessa ação trabalhista vai ter que provar que era empregada, obter um pronunciamento da justiça dizendo que de fato ela trabalhou como empregada, uma sentença judicial. Com essa sentença judicial, ela vai ao INSS, informa o INSS, informa o estado de gestação que ela esteve e pede o salário maternidade. Então, quando a pessoa trabalha sem registro, sem fichamento, ela tem que percorrer toda essa via judicial primeiro, obter o reconhecimento de que ela era, de fato, uma segurada do INSS, que ela era uma empregada, né? Ou, no caso, empregada, porque é apenas para as mulheres, né? O salário maternidade. E, então, obter esse reconhecimento perante o INSS com essa sentença da justiça, e lá, então, fazer o pedido do salário maternidade, comprovando que ela estava grávida em tal período, não é, que ganhou em tal período, aí juntando, né, a documentação pertinente, que seria o pré-natal, os exames, a certidão de nascimento da criança, faz toda essa juntada e pede esse salário maternidade. Em muitos casos, Beto, quando a pessoa, ela estava em estado de gestação, trabalhou sem registro, quando ela entra com ação, ela já pede, além do reconhecimento do vínculo perante a justiça, do reconhecimento que ela era empregada, que trabalhava como empregada, ela pede a indenização do salário maternidade junto. Ela pede junto. Por quê? Porque o salário maternidade para quem é empregado é pago pelo empregador. Aí depois o empregador paga e ele desconta na Previdência dos impostos, das contribuições que ele teria que receber lá, que pagar lá. Faz um desconto. Quando a pessoa é autônoma, ela vai receber diretamente da Previdência. Então, na própria ação judicial, a pessoa pode solicitar, além do reconhecimento do vínculo, do pagamento das verbas que não foram pagas, do fundo de garantia, do 13º, das férias, né, do próprio INSS que não foi recolhido porque não tinha vínculo reconhecido, não tinha carteira assinada. Além disso, ela pode fazer toda essa prova que eu falei antes, da condição dela de gestação, de gravidez, e pedir no próprio processo que o juiz condene a empresa a indenizar o período em que ela estava no período de gestação, no caso, o salário maternidade. Então ela pode fazer isso pela via judicial e pela via administrativa. Estamos conversando com o advogado Fábio Colonete, especialista em Previdência Social e Direitos Trabalhistas. A entrevista está sendo vinculada aqui pela Web Rádio TV RSU e posteriormente postado na seção de vídeos do portal www.tvrsu.com.br. O nosso telefone é o 3434-3096. Além de mais algumas perguntas, eu quero fazer uma pergunta que é importante aqui, Dr. Fábio. A empreendedora individual, qual o direito dela e para ela ter direito, quanto tempo ela precisa já ser empreendedora? Boa pergunta, Beto. A empreendedora individual, ela é considerada uma contribuinte individual normal. Uma contribuinte individual, ela é uma profissional autônoma, digamos assim. Ela, para ter direito ao salário maternidade, ela precisa estar com as contribuições em dia e ter recolhido pelo menos 10 contribuições. 10 contribuições são suficientes. Então, antes do estado gestacional, tem que ter pelo menos 10 contribuições. E a empreendedora individual, Beto, ela tem direito a todos os benefícios da Previdência Social, inclusive o salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por idade, sabe? Pensão por morte para os seus dependentes. Ela é uma segurada da Previdência de forma plena. E ela contribui com um percentual sobre o salário mínimo, apenas. Né? Um percentual que é menor. Hoje a contribuição dá mais ou menos R$33, é 5%, e mais um valorzinho lá que também cobre daí o ISS e outros impostos estaduais e federais. Né?
Então, ela tem que ter pelo menos 10 contribuições, porque ela é uma profissional autônoma, certo? E vai ter o mesmo direito que a empregada ou que outra contribuinte individual, normal. No caso de uma gestante numa empresa, qual o período, doutor? O período do salário e maternidade, Beto, é como eu falei antes, lá no início, é naquele período que ela precisa se afastar antes do parto e depois do pós-parto. Então, a lei fixou em 120 dias. Que geralmente, como é que funciona, Beto? São 30 dias antes do parto, tá? Mais 3 meses depois do parto, fechando os 120 dias, que é o período que a pessoa, assim, se mostra mais sensível em razão da gravidez. O que nós não podemos confundir, Beto, é o salário maternidade com a estabilidade no emprego. Certo. Porque o salário maternidade, o que é? É um benefício pago para ela, onde ela não vai trabalhar e vai receber, certo? Pago pela empresa quando é empregado e pago pelo INSS quando não é empregado, quando é autônomo. A estabilidade do emprego já é diferente. A estabilidade é o direito que ela tem de se manter registrada, fichada na empresa, que é até 5 meses após o parto. Então são coisas diferentes. Um é direito trabalhista, que é a estabilidade. A outra é um direito previdenciário. Dá para notar a diferença. 5 meses após o parto para a estabilidade e salário maternidade pago por 120 dias. 30 dias antes do parto, geralmente, e 3 meses depois do parto. Alguns casos, Beto, em razão de ser, por exemplo, uma gravidez de risco, autoriza-se, por meio de atestado médico, você antecipar esse período. Você antecipar, ao invés de esperar os 30 dias antes do parto, o médico explica num atestado que a gravidez tem lá o seu risco, que a pessoa precisa desde já se afastar do emprego, e ela poderá se afastar, por exemplo, 2 meses antes do parto. Mas receberá, de igual maneira, o benefício por 120 dias. E quem paga tudo isso, doutor? Exatamente. Quando a pessoa é registrada, a empresa paga. Certo. A empresa paga os 120 dias no valor do salário integral que ela teria direito de receber como se estivesse trabalhando. Se ela é uma profissional autônoma ou uma contribuinte individual, como você perguntou antes, quem vai pagar é o INSS. A gestante funcionária pública, como é que funciona? É a mesma regra? É praticamente a mesma regra, Beto. Por pequenas alterações, porque existem funcionários públicos que o município adota a CLT, como estatuto, como lei, aí vai ter os mesmos direitos. O próprio INSS vai ser a previdência daquele servidor. Nós temos municípios na região que adotam a CLT. E tem municípios, como Criciúma, por exemplo, que tem um regimento próprio, tem um estatuto próprio de previdência. Né? Tem o Criciúma Prev, por exemplo. Aí o Criciúma Prev, só um exemplo, né? O Criciúma Prev, por exemplo, ele tem lá o seu regimento, tem o seu estatuto, onde prevê os direitos da gestante também. Então, por exemplo, eu não estou lembrado agora qual é o período de licença de Criciúma, mas se lá no estatuto disser que é 5 meses, vai ser 5 meses. Se disser que é 6 meses, vai ser 6 meses. O que não pode ser é 3. Por quê? Não pode ser menos que a lei dá. Certo. Pode aumentar. Né? Então, os municípios que adotam a CLT, vige a mesma regra das gestantes que trabalham em empresas privadas. Os municípios que têm estatuto próprio, que têm lei própria de previdência, ou que têm lei própria de direitos de servidores, aí sim tem que analisar o que a lei daquele município, que é uma lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores, estabelece. Doutor Fábio, uma mulher que ela está grávida e trabalha em um trabalho de periculosidade, qual o período que ela deve se afastar desse trabalho? Existe um período ou é apenas esse tempo de maternidade? Mas geralmente as mulheres querem trabalhar até próximo à sua gravidez e pegar estabilidade futuramente. Exatamente, Beto. Assim, ó, na legislação não tem essa proteção assim específica, sabe? Agora, se ela verificar, né, ou se toda a equipe de proteção à saúde que as empresas têm que ter uma equipe de proteção à saúde, né? Tem que ter lá o engenheiro de segurança no trabalho, tem que ter o técnico, tem o médico, né? Que faz toda uma avaliação. Então, se eles verificarem, por exemplo, que determinada atividade é prejudicial à gestante, é fundamental que a própria empresa tome a iniciativa de afastar a gestante daquela atividade e coloque-a em outra atividade.
É fundamental. Se a gestante verificar também que aquela atividade está prejudicando a saúde dela, ela pode ter a iniciativa de conversar com as pessoas responsáveis para o afastamento dela. Então, assim, não existe uma proteção de que ela tenha que sair do emprego por conta disso. O que ela tem que fazer é se afastar da atividade. A licença do emprego é só de fato naquele período em que ela vai precisar se afastar por conta da gestação, que é aquele período em que ela vai receber a licença maternidade. Certo? As demais situações, elas são pontuais e têm que ser analisadas pelas pessoas responsáveis. Muitas vezes, em razão de uma condição de gravidez, o próprio médico ou a médica da gestante dá um atestado para ela, dizendo que ela não pode trabalhar naquela atividade. A gestante leva para a empresa e a empresa então vai tomar a providência que for necessária. Eu vou dar um exemplo para você. Me procurou há um tempo atrás uma gestante que era motoboy. Andava de moto, fazia entregas de moto. E ela teve uma pequena complicação na gravidez e a médica dela sugeriu que ela não trabalhasse mais como motoboy, porque poderia atrapalhar a gravidez dela. Ela foi à empresa, levou o atestado médico, a empresa não aceitou. E a empresa acabou inclusive dispensando ela do serviço. Olha só que coisa, né? Ao invés de readaptar ela, acabou dispensando mesmo no estado de gestação. Aí, obviamente, que ela buscou os seus direitos judicialmente, né? Inclusive, um pedido de danos morais, porque ela foi impedida de ficar no emprego por causa de uma situação da sua gestação. Que, como eu falei antes, não é nenhum problema, é uma coisa natural. Então, a pessoa não pode sofrer uma discriminação por conta disso. Então, Beto, muitas vezes o próprio profissional de saúde verifica que aquela profissão que a pessoa exerce pode prejudicar a gravidez e recomenda que a pessoa se afaste da atividade. Aí como é que a pessoa tem que fazer? Levar até a empresa e esperar que a empresa tome a solução, né, para aquele caso. Muitas vezes a solução é readaptando, né, recolocando a gestante numa outra função que não tenha risco. Muitas vezes é essa a situação que deve ser analisada e a atitude a ser tomada. Em período de parto, o pai, quais os direitos e os deveres do pai? Os deveres é acompanhar, né? É acompanhar. E dar toda a assistência que ela precisa, né? E que ele está trabalhando, por exemplo? Então, aí existe uma licença, Beto, que é poucos dias, Beto. É uma licença, assim, apenas para ele poder acompanhar, assim, logo após o parto, né? Que é uma licença de 5 dias. É a licença paternidade. Né? Então, o homem não tem essa licença de 120 dias, né? Porque não é ele que gera, né? Certo. Mas tem esses dias de licença que é para ele poder, assim, acompanhar a gestante naqueles momentos ali. É a licença paternidade. Licença paternidade. Olha, estamos conversando com o Dr. Fábio Colonete, que é especialista em direitos trabalhistas e previdência social. Dr. Fábio Colonete, aquilo que eu não perguntei que você gostaria de deixar dito para os nossos ouvintes, fique à vontade. Então, assim, Beto, na verdade esse tema é um tema muito interessante, né? Muito interessante, um tema que trouxe assim muitos debates na Justiça do Trabalho, principalmente, tanto em ações individuais como em ações coletivas, né? Que os sindicatos acabaram assim movendo. Então, assim, o que a gente deixa dito para as pessoas que passam por esse momento é que estejam atentas aos seus direitos, exijam se eles forem desrespeitados, e para as empresas que tenham assim o devido cuidado, a devida proteção, porque esse momento é um momento crucial na vida de uma pessoa, um momento importante, e que ela precisa do amparo, de acolhimento. Tanto que a própria lei acolhe. A lei guarnece, protege. Por exemplo, aquela situação que nós comentamos, quando a gestante não tem o conhecimento da gravidez, muitas pessoas pode parecer injusto, né? Porque ela não tinha conhecimento, não avisou, como é que eu vou responsabilizar a empresa pela dispensa, não é? Só que a lei, mesmo nesses casos, ela guarnece, ela protege a gestante. Mostrando o quê? Mostrando a importância social que tem esse momento. Então, nós também temos que seguir essa orientação da lei, porque a lei está aí para nos orientar. Então, as empresas, elas devem estar atentas, elas devem conhecer esse direito e respeitar, em razão da sua importância social. Então, a respeito do tema, eu acho que é esse recado que a gente tem que deixar para a gestante e também para quem administra, para quem conduz, né, um estabelecimento.
Doutor Fábio, fica um convite para voltar novamente aqui no nosso portal e fazer essa prestação de serviço tão importante para toda a sociedade. Grato, Beto, e um abraço a todos os ouvintes. Muito bem, acabamos de ouvir, então, aqui no portal TV RSU, na Web Rádio TV RSU, o Dr. Fábio Colonete, que é especialista em Direito Trabalhista e Previdência Social. Eu vou ficando por aqui, lembrando a você que temos encontro marcado de segunda a quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã. Até!